sou Maíra Pobel, professora de História. A gente vai ver agora na Explicador Virtual sobre algumas doutrinas da era industrial. Tá? Como assim? Depois que teve a Revolução Industrial, depois que o mundo foi pautado pela questão da produção, né, onde você vai tendo um mundo industrializado, o mundo vai ficando cada vez mais urbano, surgem correntes de pensamento para poder explicar, tanto explicar o mundo, explicar o funcionamento das coisas como estavam e também sugerir mudanças, atitudes, tenta de certa forma compreender aquele mundo que a gente estava vivendo. Então a gente vai ver que doutrinas foram essas. Nessa primeira videoaula, a gente vai ver sobre o liberalismo e sobre o socialismo utópico. Só para a gente começar é o seguinte, vai ter um embate muito grande entre duas formas, o capitalismo e o socialismo. São os dois lados que tentam impor seus pensamentos. Você vai ver que tem diferenças muito grandes, tanto na forma como encara o mundo e tanto na forma que gostaria que as coisas estivessem organizadas. Com o desenvolvimento industrial, surgiram várias correntes ideológicas que pretendiam justificar e apoiar o capitalismo, que são as doutrinas liberais, ou condená-lo e destruí-lo, que são as doutrinas socialistas. Então, quando a gente põe assim, doutrinas da era industrial, está dizendo que a gente está pensando tanto nessas que apoiam o capitalismo, como também as que estão mais para o lado do socialismo. Então, vamos ver aqui primeiro uma tabelinha fazendo essa diferença que é bem importante. O capitalismo defende a propriedade privada, né? Cada um tem direito às suas coisas de acordo com o que produz, com o que ganha. E aí o controle seria da burguesia. Já no socialismo, não. No socialismo é uma propriedade coletiva. Nada é de ninguém, tudo é de todo mundo. É uma socialização mesmo das coisas. No capitalismo, o proletário trabalha para a burguesia, né? Proletário é quem? Você tem de um lado os donos do meio de produção, que são a burguesia, são os patrões. Do outro você tem aqueles que não têm os meios de produzir, mas que usam o seu corpo, a sua força de trabalho para ganhar dinheiro. Esses são os operários. Então os operários vendem sua força do trabalho para o patrão, para aquele burguês capitalista, que é o dono, que faz como possa produzir. Já no socialismo, o proletário trabalha para a sociedade. Não existe essa diferença de patrão e empregado. Todo mundo trabalha junto em prol do grupo, de todo mundo. Então você trabalha para a sociedade, não para o seu patrão, para alguém que tem mais do que você. No capitalismo, o objetivo é claro, lucro. Você trabalha, você produz para ganhar lucro, que é revertido, né, em dinheiro. Já no socialismo, gente, o objetivo é o bem-estar coletivo. Você não está preocupado em ganhar dinheiro, você está preocupado no bem-estar da coletividade, do grupo, da sociedade. O capitalismo tem uma economia baseada no mercado. É aquela lei da oferta e da procura, da demanda. Já o socialismo tem uma economia planificada pela sociedade. Gente, quando a gente estuda o socialismo e o capitalismo, né, todo mundo tende no primeiro momento a falar assim, um é muito mais próximo da nossa realidade, o outro é muito ideal. Tem um ditado que uma vez eu ouvi que eu acho que para vocês começarem a entender isso é legal. Quem até 30 anos não foi comunista, não teve coração. E quem depois de 30 anos continuou sendo comunista, não tinha juízo. Na verdade, o que essa brincadeirinha está querendo dizer? Porque você tem um sistema que está muito mais baseado, né, na sociedade, na coletividade, e você tem um que é muito mais individualista, muito mais baseado no lucro e na exploração de um homem pelo outro. Vamos começar com a doutrina liberal, né? A doutrina liberal, que é uma doutrina utilizada pelo capitalismo, que serve tanto para justificar ele, como também, né, ele justifica e ao mesmo tempo é justificado. A doutrina liberal tem ênfase, né, dá ênfase nos direitos individuais,
né? Você não pensa no direito da coletividade, mas no direito individual. Na liberdade e, por exemplo, propriedade. É aquela questão, alguém cercou um pedaço de terra e falou, isso é meu. E a partir daí você cria a propriedade. Você pensa em liberdade de comércio e produção. Você não é o governo que decide, né? Você tem uma liberdade de comércio e produção. Entra as leis naturais de economia, como lei da oferta e da procura, da livre concorrência. Tem também a liberdade do contrato de trabalho, como salários, jornadas de trabalho. Prega a não intervenção do Estado na economia, tá? Na economia, esses princípios básicos estão no livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que diz que o quê? O mercado é como se fosse uma mão invisível que regula, né, todas essas transações. Aqui são alguns teóricos, né? O Thomas Malthus, ele escreve um ensaio sobre a população. Ele teoriza sobre a miséria inevitável. O que ele acha? Ele pensa que os alimentos eles vão crescer em proporção aritmética, enquanto a população em proporção geométrica. Ou seja, vai faltar comida. Você vai ter, em algum momento, muito mais gente do que comida disponível. E aí vão gerar o que? Guerras e também epidemias, que vai gerar o equilíbrio entre a população e a produção. É como se as guerras e epidemias viessem para você poder vencer esse desequilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido. Ele também propõe a contenção da natalidade, ou seja, se tem pouco alimento e muita gente, vamos segurar isso aí. Não vamos deixar não vamos aumentar a população muito mais, porque não tem alimento para todo mundo. E também limitação do assistencialismo, ou seja, o que você vai fazer para ajudar essa população pobre? Então, é o teórico da miséria inevitável. É como se a população tivesse fadada a uma miserabilidade proporcionada pelo descompasso entre o número de pessoas e alimentos disponíveis para alimentar todo mundo. Você também tem o David Ricardo. O David Ricardo, ele está falando um pouco mais da economia, ele está pensando no princípio da economia política e tributação. O que ele fala? Da lei férrea dos salários. Os salários deveriam ser o mínimo de subsistência necessária. Não tem um salário mínimo? Qual é o princípio do salário mínimo? Você vê o que precisa, basicamente, para a pessoa poder se manter, né, vivendo, se vestindo, andando, e é esse o salário básico. Então, o David Ricardo está indo mais nesse lado da justificativa econômica. Isso daí, gente, que a gente viu até agora, né, a doutrina liberal, ela é a doutrina que está ao lado do capitalismo. E aí, como grande opositora a ela, a gente tem um blocão de doutrinas socialistas. Tem um primeiro grupo que são chamados socialismos utópicos. Não sei se para vocês é claro o que é uma utopia, de onde vem utópico. Utopia, gente, é como se fosse um sonho quase que inalcançável. Uma coisa que você queria muito, mas que dificilmente você consegue atingir. Por exemplo, uma utopia, você pode pensar num lugar, muitos chamam esses socialismos de utópicos, porque acham que eles projetaram uma sociedade ideal que nunca vai existir, que não tem condições de acontecer. Então, por isso que é utópico, tá? Vem dessa palavra utopia, que são condições quase que inacessíveis, impossíveis de serem alcançadas. Nesse socialismo utópico, uma das grandes críticas é a grande propriedade. Olha já a diferença. Eu comecei dizendo que no liberalismo, uma das grandes defesas deles era a propriedade individual. Aqui você já vê que tem uma crítica à grande propriedade. Tem a defesa da pequena propriedade, por quê? Ali seria mais fácil de não ter relação de exploração muito grande. Você teria um acordo maior entre as classes, não teria essa desigualdade tão grande. As iniciativas, pensando nas iniciativas individuais sem resultados, modelos idealizados,
Você vai pegando modelos ideais de comportamento e vai tentando ali reproduzir. E aí alguns dos pensadores. Saint-Simon, o que ele pensa? Numa sociedade sem ociosidade. O que é ociosidade? Não fazer nada, não produzir nada. Como, por exemplo, o clero e a nobreza. De fato, eles acordam todo dia e vão lá para a enxada fazer alguma coisa, produzir? Não. Então, uma das coisas seria uma sociedade onde não tivesse essa parte da população. Onde também não tivesse exploração. Ninguém sendo explorado por ninguém. Você teria 3 classes. A classe dos sábios, que seriam aqueles que estão ali para fazer mesmo o pensamento. Os proprietários e os sem posses. O governo seria entre um conselho de sábios e artistas. É quase que fosse mesmo um lugar onde você pudesse parar e refletir sobre aquilo que estava acontecendo. Você tem também o Charles Fourier. O Charles Fourier organizaria tudo em falancérios. O que são falancérios? São fazendas coletivas agroindustriais. Fazendas onde você teria a questão da indústria junto com a economia mais agrária mesmo. E que seria, gente, coletiva. Não seria propriedade de uma pessoa, mas onde a coletividade trabalhasse, colhesse e dali ganhasse o fruto do seu trabalho. E tem também o Robert Owen, que é o que? Ele pensa na melhoria das condições dos trabalhadores das fábricas e auxílio nas criações, como se fosse de cooperativa dentro das fábricas. Gente, todos esses pensadores estavam vendo o que você tinha ali naquele momento industrial, o que estava acontecendo nesse momento onde as indústrias, onde o modo de vida urbano estava crescendo cada vez mais e de que forma? Alguns pensam em amenizar os impactos, outros pensam que o melhor é destruir essa forma e começar tudo de novo. A gente vai ficando por aqui. Tchau!